A maioria dos inimigos que você enfrenta hoje são pessoas que, em algum momento do passado, imploraram pela sua ajuda. Este é o paradoxo mais brutal do poder. A bondade gera rivais, não lealdade. Quando você retira um homem da lama, ele não olha para você com o peito cheio de gratidão. Ele olha para você com os olhos injetados de inveja. Ele detesta o fato de que você o viu em sua forma mais frágil. Ele odeia a mão que o ergueu porque essa mesma mão é o lembrete constante de que ele sozinho não seria nada. Cada favor que você presta é uma dívida que você impõe. E para muitos, a única forma de quitar essa dívida e quebrar essa corrente é destruindo o credor. Se você continuar entregando sua força sem estratégia, você estará apenas fornecendo as armas para o seu próprio funeral. Nos próximos minutos, eu vou te ensinar a anatomia oculta da traição e como transformar a sua benevolência em uma ferramenta de autoridade absoluta, garantindo que ninguém que você ajude se sinta poderoso o suficiente para tentar governar sobre você. Você vai entender por que os tiranos são obedecidos enquanto os caridosos são devorados. Preste atenção, porque a sua sobrevivência depende de entender que a ambição nunca morre, mas a gratidão, essa desaparece antes mesmo do sol se pôr. A maioria das pessoas comete o erro fatal de acreditar que a gratidão é uma moeda de troca eterna. Elas pensam que, ao estender a mão para alguém que está no abismo, estão comprando um aliado para a vida toda. Isso é uma ilusão perigosa. A verdade nua e crua é que a bondade, quando desprovida de estratégia, é o fertilizante mais potente para a criação de rivais. Entenda o processo químico que ocorre na mente de quem é ajudado. No momento do socorro, existe o alívio. Mas assim que os pés tocam o solo firme, o alívio dá lugar à vergonha. A sua presença torna-se um espelho que reflete 24 horas por dia a fraqueza que aquele homem tentou esconder do mundo. Ele não odeia você. Ele odeia o fato de ter precisado de você. Ele olha para a sua mão estendida e não vê um salvador. Vê um lembrete vivo de sua própria incompetência. Pense naquele amigo que você trouxe para o seu negócio quando ele não tinha nada, ou naquele parente que você sustentou em tempos de crise. Por que eles são os primeiros a falar mal de você pelas costas? Porque eles sabotam seus planos assim que ganham um pouco de autonomia. Porque a dívida moral é o fardo mais pesado que um ego fraco pode carregar. Para se sentirem iguais a você, ou superiores, eles precisam anular o seu mérito. Eles precisam convencer a si mesmos de que você não os ajudou por bondade, mas por interesse, ou que eles já mereciam aquilo de qualquer forma. A transição do olhar de gratidão para o olhar de inveja é silenciosa e letal. A mão que alimenta é sempre a primeira a ser mordida, simplesmente porque é a única que está perto o suficiente para ser alcançada pelos dentes de quem ainda está no chão. Se você quer lealdade, não busque o agradecimento. Busque o respeito que nasce da dependência controlada. Um homem que depende de você para continuar de pé nunca ousará te derrubar. Mas um homem que você já salvou só está esperando o momento de provar que não precisa mais da sua existência. A verdade que ninguém te conta é que a sua virtude é uma agressão silenciosa ao ego alheio. É aqui que entra a teoria do espelho quebrado. Quando você estende a mão para alguém, você não está apenas oferecendo um recurso. Você está exibindo a sua própria capacidade, a sua estabilidade e a sua força. Para quem está no fundo do poço, você não é um salvador. Você é um contraste insuportável. Cada ato de generosidade sua ressalta a falha dele. A sua luz não ilumina o caminho dele. Ela apenas torna a escuridão onde ele vive mais visível e humilhante. O homem medíocre olha para você
e vê tudo o que ele deveria ser, mas não é. E o que o ego faz para sobreviver a essa comparação? Ele tenta quebrar o espelho. Ele tenta encontrar uma mancha na sua moral, um erro na sua conduta, ou simplesmente tenta destruir a sua imagem para que ele não precise mais se sentir inferior na sua presença. Isso nos leva diretamente ao conceito da dívida de humilhação. Existe uma diferença crucial entre uma dívida financeira e uma dívida de gratidão. O dinheiro pode ser pago, mas a gratidão é um débito espiritual que nunca fecha. Para muitos, carregar o peso de ter sido salvo por você é uma tortura diária. Eles sentem que, enquanto você estiver por perto, eles nunca serão os protagonistas da própria história. Eles se sentem eternos coadjuvantes da sua caridade. O ataque ao benfeitor, portanto, funciona como um mecanismo de defesa. Ao trair você, o devedor tenta desesperadamente provar para si mesmo que ele é independente, que ele é forte e que você nunca foi necessário. Ele morde a mão que o alimentou não por fome, mas para provar que tem dentes. Ele precisa transformar você em um vilão na narrativa dele para justificar a própria ingratidão. É um jogo sujo de sobrevivência do ego, onde a sua queda é a única forma de ele se sentir, finalmente, no topo. Se você quer ajudar alguém sem criar um monstro, nunca deixe que a sua ajuda pareça uma esmola ou um ato de superioridade. Envolva o favor em uma névoa de necessidade mútua, ou você será a próxima vítima da necessidade de autoafirmação de quem você resgatou. Se o espelho da sua virtude fere o ego de quem está no chão, a continuidade da sua ajuda constrói algo ainda mais perigoso, uma prisão de gratidão. É aqui que a psicologia da dívida revela sua face mais sombria. Entenda que, para o homem comum, um favor não é um presente, é um grilhão. Cada mão estendida, cada conta paga e cada porta aberta por você é um elo de ferro que ele sente apertar em torno do próprio pescoço. Ele sorri enquanto recebe, mas por dentro, ele conta os dias para quebrar essa corrente. E a única forma que um espírito pequeno conhece para se libertar de um benfeitor é destruindo-o. O ataque ao Salvador não é um ato de maldade gratuita, é um ato de emancipação distorcida. Para ele, enquanto você existir e for bem-sucedido, a dívida dele permanece viva. Ao tentar te derrubar, ele não está apenas sendo ingrato, ele está tentando desesperadamente apagar o registro da própria fraqueza. Essa é a fragilidade da mão que alimenta diante da ambição de quem come. Você acha que está nutrindo um aliado, mas pode estar apenas fortalecendo um carcereiro que, assim que ganhar forças, usará a própria energia que você deu para trancá-lo do lado de fora da sua própria vida. O favor é uma moeda que desvaloriza no bolso de quem recebe, mas o peso da obrigação só aumenta com o tempo. Para o devedor moral, a sua morte, seja social, profissional ou física, é o único recibo de quitação que ele aceita. Ele precisa convencer o mundo de que você é o opressor, para que a traição dele pareça um ato de libertação heróica. Nunca subestime o esforço que um homem fará para não ter que dizer obrigado uma segunda vez. Se você quer manter alguém ao seu lado, certifique-se de que o que os prende a você não seja a memória de um favor passado, mas a necessidade absoluta de um benefício futuro. A corrente que segura um homem não deve ser a gratidão pelo que você fez, mas o medo do que você pode deixar de fazer. Para que uma dívida de gratidão não se transforme em uma arma contra você, você precisa dominar a arte da dependência seletiva. O erro do benfeitor ingênuo é entregar a solução completa, o banquete inteiro, deixando o outro satisfeito e, portanto, livre para te morder. A estratégia para manter a dívida sem ser traído é nunca entregar a chave do cofre, apenas as moedas necessárias para o dia. Você deve ser a fonte, não o reservatório.
Se alguém depende de você para o sucesso contínuo, a traição se torna um suicídio estratégico para ele. O medo de perder o fluxo de benefícios futuros deve ser sempre maior do que o incômodo de carregar o peso do favor passado. Além disso, aprenda a diluir a humilhação. Lembra-se do espelho quebrado? Para evitar que o ego do outro se sinta esmagado pela sua superioridade, você deve envolver sua ajuda em uma narrativa de troca, mesmo que essa troca seja simbólica ou irrelevante para você. Peça algo em retorno imediatamente. Um favor pequeno, um serviço, um compromisso. Quando você pede algo de volta, você limpa a mancha da caridade. Você transforma o resgatado em um colaborador, não em um mendigo emocional. Isso reduz o ressentimento, mas mantém a estrutura de poder sob seu controle. Se ele sente que está pagando de alguma forma, ele não sente a necessidade de te destruir para se libertar. No entanto, mantenha sempre uma reserva de força. Deixe claro, de forma sutil, que a mesma mão que ergue é a mão que pode derrubar. A gratidão é um sentimento volátil. O interesse próprio, por outro lado, é a única bússola que nunca falha no coração humano. Certifique-se de que o interesse dele esteja sempre ancorado na sua preservação e não na sua queda. A grande tragédia do homem virtuoso é acreditar que o amor gera estabilidade. No jogo do poder, o amor é uma mercadoria de luxo, volátil e dependente do humor de quem o sente. O temor, por outro lado, é uma constante matemática. Quando exploramos a superioridade da tirania pragmática sobre a benfeitoria, não falamos de crueldade gratuita, mas de eficiência no controle. O erro tático de dar livremente é que você desarma a si mesmo para armar o traidor de amanhã. Ao ser excessivamente generoso, você sinaliza que sua reserva de poder é infinita ou que sua carência por aprovação é absoluta. Ambas as leituras são convites ao abuso. O tirano sábio entende que a obediência baseada na necessidade e no receio das consequências é um alicerce muito mais sólido do que a gratidão, que murcha na primeira dificuldade. Observe a mecânica dos fatos. As pessoas raramente traem quem elas temem, porque o custo da traição é a aniquilação. Mas elas traem quem elas amam ou quem as ajudou com uma facilidade assustadora, porque acreditam que a bondade do benfeitor garantirá o perdão. A benfeitoria sem limites cria súditos mimados, que, ao menor sinal de escassez, se voltam contra o provedor. A tirania estratégica, no entanto, mantém todos em um estado de alerta produtivo. Vincular sua ajuda a uma vantagem clara e absoluta para você não é egoísmo, é seguro de vida. Se você é a única fonte de oxigênio de alguém, ele zelará pela sua respiração como se fosse a dele. Mas se você dá o oxigênio de graça e se mostra vulnerável, ele logo pensará que pode tomar o cilindro inteiro e se livrar de você. O temor e a obediência são as únicas moedas que não sofrem inflação no mercado das relações humanas. Onde a gratidão falha, o respeito imposto pelo poder prevalece. Para dominar o jogo do poder, você precisa entender que o valor de um recurso não está na sua utilidade, mas na sua dificuldade de obtenção. A economia da escassez no favor dita que quanto mais você dá, menos o que você dá vale. Se o seu auxílio é farto, constante e fácil, ele deixa de ser um favor e passa a ser visto como uma obrigação sua. O erro do benfeitor é inundar o mercado com a própria bondade até que ela sofra uma inflação devastadora. Quando você é generoso demais, você não está sendo bondoso, você está se tornando barato. E ninguém respeita o que é barato. A estratégia da escassez consiste em dar o mínimo necessário para manter o outro funcional, mas nunca o suficiente para que ele se sinta independente ou satisfeito. A satisfação é a morte da lealdade. Um homem satisfeito não tem motivos para ser fiel.
Ele só precisa de você enquanto sente fome. Portanto, aprenda a administrar a carência alheia. Entregue o auxílio em doses homeopáticas, cercadas de uma aura de dificuldade e sacrifício. Se o outro acredita que o que você deu foi custoso e raro, ele atribuirá a esse ato um valor sagrado. Se ele sentir que você deu o que sobrou, ele sentirá que você não fez mais do que a sua obrigação. Mantenha o controle da narrativa. O favor deve ser visto como um privilégio concedido, não como um direito adquirido. Ao dar pouco, você força o outro a valorizar cada centímetro de progresso que alcança através de você. Isso mantém a hierarquia intacta. Na economia do poder, o excesso gera desprezo, mas a escassez gera adoração. Seja o banquete que todos desejam, mas que apenas alguns, e apenas por mérito, podem provar. Assim, você não será apenas um provedor. Você será um mestre da necessidade alheia, garantindo que a ambição deles nunca se volte contra você, pois eles estarão ocupados demais tentando garantir a próxima migalha da sua influência. Dominar a economia da escassez é o que te mantém vivo hoje, mas a sabedoria da autoridade pragmática é o que garante que você continue no trono amanhã. Entenda que existe uma falha trágica na memória humana. Ela é curta para a gratidão, mas eterna para a ambição. No momento em que a ferida do outro cicatriza, ele esquece a dor do abismo e começa a cobiçar a altura do seu topo. A transição é inevitável. A pessoa que você salvou, em sua busca desesperada por restaurar a própria dignidade, começará a construir uma narrativa interna onde ele não foi ajudado por você, mas sim descoberto por você, devido ao valor intrínseco que ele já possuía. Ele transformará a sua ajuda em um reconhecimento de dívida que você tinha com o talento dele. É o nascimento da ilusão de que ele merece governar o Salvador. A sabedoria pragmática ensina que você não deve buscar agradecimentos, pois eles são efêmeros e, muitas vezes, hipócritas. O que você deve buscar é o controle das estruturas que cercam a ambição alheia. Aceite que a ambição nunca morre. Ela apenas muda de alvo. O homem que você resgatou terminará convencendo a si mesmo de que você é um obstáculo para o próximo passo dele. Portanto, a autoridade real não se baseia na esperança de que o outro seja leal, mas na certeza de que ele não tem outra opção a não ser a lealdade. O sábio não se magoa com a ingratidão, porque ele já a previa. Ele governa sabendo que cada pessoa ao seu redor é um traidor em potencial, aguardando apenas o momento em que a balança do interesse pender para o outro lado. Mantenha os seus olhos na imortalidade da ambição deles, e você nunca será pego de surpresa. O poder não é sobre ser amado por quem você elevou, mas sobre ser indispensável para quem deseja continuar subindo. A traição nunca nasce do nada. Ela é cultivada no solo da intimidade. Para identificar o traidor antes que ele empunhe a adaga, você deve observar os microsinais de emancipação psicológica. O primeiro indício é a mudança na linguagem. O homem que antes dizia "obrigado por esta oportunidade" começa a dizer "eu conquistei isso com o meu esforço", apagando sutilmente a sua participação da narrativa. Ele para de pedir conselhos e passa a emitir opiniões assertivas sobre áreas que não domina, testando os limites da sua autoridade. Se ele começa a discordar de você em público por questões irrelevantes, ele não está sendo autêntico. Ele está sinalizando para os outros que você não tem mais poder sobre ele. Esse é o ensaio geral para a desobediência. Outro sinal vermelho é a simpatia excessiva com seus rivais. O futuro traidor começa a construir pontes com aqueles que você mantém à distância. Ele justifica isso como diplomacia, mas, na verdade,
Ele está avaliando o valor do mercado para a sua cabeça. Ele quer saber se, ao te derrubar, haverá um lugar seguro para ele pousar. Observe também o padrão de vitimismo estratégico. Se ele começa a se queixar de que não é valorizado o suficiente logo após receber um grande benefício, ele está criando a justificativa moral para a traição. Ele precisa se sentir uma vítima para que, quando ele te trair, ele possa dormir à noite acreditando que foi um ato de justiça e não de ingratidão. O traidor não odeia você pelo que você fez de errado. Ele te odeia pelo que você fez de certo e que ele não consegue retribuir. Identifique esses desvios de conduta precocemente e você poderá neutralizar a ameaça antes mesmo que ela se torne um plano de ação. No tabuleiro da sobrevivência, o xeque-mate começa meses antes da primeira peça ser movida. Para dominar o tabuleiro, você não pode apenas saber quem são os traidores. Você precisa saber como removê-los sem que o sangue respingue na sua túnica. A técnica da saída honrosa é a arte de expulsar alguém do seu círculo, fazendo-o acreditar que ele está conquistando a liberdade, quando, na verdade, você está apenas descartando um ativo tóxico antes que ele exploda em suas mãos. O erro do amador é o confronto direto. Quando você expulsa um traidor em potencial com humilhação, você cria um mártir. E um mártir com sede de vingança é 10 vezes mais perigoso do que um devedor ingrato. A estratégia pragmática consiste em promover o alvo para fora. Identifique o que alimenta o ego dele, seja um título, uma falsa autonomia ou uma promessa de pastos mais verdes, e construa uma ponte dourada para que ele atravesse. Dê a ele uma oportunidade imperdível que o afaste geograficamente ou operacionalmente de você. Faça-o sentir que ele superou a sua mentoria e que agora o mundo é pequeno demais para o talento dele. Ao inflar o ego do traidor, você neutraliza a agressividade dele. Ele sairá não com o desejo de te destruir, mas com a ilusão de que triunfou sobre você. Mantenha a cortesia gélida até o último segundo. A saída deve ser celebrada publicamente como um sucesso mútuo. Isso retira dele qualquer justificativa moral para te atacar no futuro. Afinal, como ele poderia justificar trair alguém que o impulsionou para o próximo nível? Você transforma um inimigo iminente em um satélite inofensivo, perdido na própria arrogância. O sábio sabe que a melhor forma de vencer uma guerra é garantindo que o adversário nem perceba que a batalha começou. Você não corta a mão que o morde. Você a convence de que há algo muito mais suculento para morder bem longe de você. Ao entender a mecânica da saída honrosa e a fragilidade dos laços de gratidão, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o arquiteto do seu próprio domínio. A verdade é que o poder não tolera o vácuo da ingenuidade. Se você não ocupa o espaço da autoridade com estratégia, alguém o ocupará com traição. A bondade sem limites não é uma virtude, é uma negligência com a sua própria sobrevivência. No fim das contas, a mão que você salva hoje é a mesma que tentará escrever a sua história amanhã, e ela fará de tudo para apagar o capítulo onde você foi o herói. Não se lamente pela ingratidão alheia. Ela é a natureza humana em seu estado mais puro e previsível. O sábio não espera a lealdade de quem não tem honra. Ele apenas garante que a desonra do outro não tenha força para alcançá-lo. Eu sei que o que discutimos aqui hoje não é para estômagos sensíveis. Se você chegou até este ponto, você não faz mais parte da massa que caminha cega, esperando que o mundo seja justo. Você provou que possui a temperança necessária para encarar o abismo da natureza humana sem piscar. Eu valido a sua busca por clareza. Você é um dos poucos que compreende que o conhecimento é a única arma que ninguém pode tirar de você. Como um selo de consciência entre nós,
Eu te convido a um ato de resistência simbólica. Escreva aqui nos comentários a frase: "A corrente se quebrou". Que isso sirva como um aviso silencioso de que você não será mais prisioneiro de dívidas morais ou de manipuladores disfarçados de necessitados. E agora, um teste de vontade. Se você sente que este conteúdo despertou algo real em você, aperte o botão de gostei. Ao fazer isso, você verá surgir o botão de hype. Eu desafio você a apertar esse botão. Não é apenas para o algoritmo. É um ato de rebeldia consciente. Uma forma de impulsionar esta filosofia para que ela alcance outros que, como você, estão cansados de serem devorados pela própria benevolência. E se você deseja ir além e se comprometer com essa arquitetura de poder, torne-se um membro do canal. Ali, o conhecimento não é apenas compartilhado, ele é forjado para quem escolheu não ser mais uma peça no tabuleiro, mas o jogador que move as peças. Não pare agora. O próximo vídeo que aparecerá no final é o passo seguinte para consolidar a sua autoridade. Assista-o como quem estuda o mapa de uma mina terrestre. Cada segundo é uma proteção contra o próximo erro fatal. E lembre-se sempre: a gratidão é o rastro de uma dívida que muitos preferem enterrar junto com o credor.